Bom dia, irmãos. Bom dia aos irmãos que nos acompanham online. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel. Vamos ler o capítulo 3 inteiro, dos versos 1 até 30. Verso 1 até 30. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não a adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, de todo tipo de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei, não cultuam os teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não,
Fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abdenego, e deu ordem para que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, túnicas, turbantes, demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse a seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: porém eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo e nada sofrem, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens. Nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar seus corpos a cultuar ou adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Por isso, eu decreto que todo o povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, e suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abdenego prosperarem na província da Babilônia. Graças a Deus. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, que é o nosso alimento. Deus, faz ela eficaz na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. No ano 594 a.C., provavelmente o 11º ano do domínio de Nabucodonosor sobre Judá, 4 anos ou 5 depois de Jerusalém ser arrasada e o templo queimado, Nabucodonosor teve que suprimir uma rebelião no seu império. Teve problemas. E teve que fazer uma viagem, principalmente nas províncias ocidentais, para cobrar obediência e impostos dos vassalos. E esse foi provavelmente o contexto de Daniel 3, que é o caso que a gente acabou de ler. Foi provavelmente por isso que Daniel não estava lá. Se você ler no capítulo 2, versículo 49, veja aí na sua Bíblia. Daniel pediu para que Sadraque, Mesaque e Abdenego fossem feitos superintendentes dos negócios, mas Daniel ficou na corte. Então, quando Nabucodonosor sai pelos seus territórios e vai se encontrar com seus oficiais e sátrapas e prefeitos, representantes, porque existe uma rebelião, existe instabilidade, existem suspeitas sobre a fidelidade das autoridades e do povo. Então faz sentido que Sadraque, Mesaque e Abdenego apareçam na história e não
Daniel. Provavelmente Daniel ficou na corte, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam entre esses homens que faziam a interface, a mediação entre o rei e as massas. E tinha um cheiro ruim, um problema acontecendo. Então, provavelmente esse é o contexto que levou Nabucodonosor a uma afirmação da sua autoridade. E como é que ele faz isso? Manda construir uma estátua ali na terra de Babilônia. Manda construir uma estátua, não tem como não se lembrar da Torre de Babel, né? Que era também uma torre para unificar todas as tribos, todos os homens, para todo mundo servir ao mesmo rei, para que eles fizessem para si um nome. Então, esse projeto de construir um império centralizado e dar uma demonstração diante de toda a criação e dos anjos de que nós, homens, não precisamos de Deus, os babilônicos inventaram esse negócio. Então, Nabucodonosor decide, vou fazer uma estátua. Essa estátua, gente, tinha 27 metros de altura, 9 andares, era um negócio grande. Mas as proporções não eram muito equilibradas. Ela tinha o quê? 2,7 metros de largura. Então, não é bem uma imagem humana, né? Provavelmente era um pilar muito grande com uma imagem em cima, talvez trabalhado, e provavelmente com a imagem de cima, possivelmente a imagem do próprio Nabucodonosor. Então, esse pilar, essa estátua revestida de ouro, foi colocada ali no campo de Dura, na província de Babilônia, e todas as autoridades são chamadas. O texto repete essa lista de autoridades para deixar claro o propósito. Por que Nabucodonosor reuniu todo mundo? Porque o ponto era reciclar a autoridade, ou reafirmar a autoridade do rei, a autoridade do imperador. Era conectar todas essas autoridades e conferir a sua lealdade. Isso é o que está em jogo aqui. Quão leais são esses sátrapas, esses oficiais, esses prefeitos, esses administradores, tesoureiros, juízes, quão leais são eles? Então, Nabucodonosor propôs um teste de adoração. Juntou todo mundo ali para que, ouvindo a música, o som da música, eles se prostrassem. Tinha uma liturgia, né? Ele estabeleceu uma liturgia, e isso se repete aqui, né? Quando ouvirdes o som da trombeta, flauta, harpa, cítara, saltério, flauta dupla, todo tipo de música, é estereotipado o texto, né? Isso reflete uma liturgia de adoração civil que o imperador estabeleceu. Aqui, Estado e adoração estão amalgamados. Veja aí no versículo 12, olha na sua Bíblia. Como no questionamento, na acusação dos inimigos dos judeus, no finalzinho do verso 12, olha o que acontece. Não fizeram caso de ti, ó rei, não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua. Vejam que tem uma amálgama aqui, né? Nabucodonosor, os deuses de Nabucodonosor, a estátua que representa o poder imperial de Nabucodonosor, eles estão fundidos aqui, estão conectados. O que a estátua representa, então? O poder do Império Babilônico. E de onde vem esse poder? Alguém poderia, de cara, dizer, isso aí foi Satanás, isso aí foi um projeto de Nabucodonosor. É muito mais do que isso, como nós vimos na semana passada. Volte aí no capítulo 2, versículo 36. Olha o que nós lemos aí. A interpretação que Daniel dá para o sonho de Nabucodonosor. Capítulo 2, verso 36. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a interpretação. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E em tua mão, em cuja mão, ele entregou os homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Muito claro. Faz sentido, então, que Nabucodonosor, muitos anos depois, para afirmar o seu poder, faça uma estátua de ouro, representando
o seu império. Mas que coisa, quem é que deu a Nabucodonosor e Babilônia o reino, o poder, a força e a glória? Deus. Deus. É muito claro aqui. Então, antes que a gente vá rápido condenar a Babilônia nesse aspecto, a gente precisa se lembrar que o poder vem de Deus, que havia uma legitimidade no domínio de Nabucodonosor. Ele tinha o poder porque Deus deu esse poder. O problema de Nabucodonosor é que ele não entendia que esse poder vinha de Deus. E esse embate no reino e na cabeça de Nabucodonosor vai se sobrando aqui em Daniel. Aqui nós temos um rei que ele não sabe por que é rei. Ele está alienado da fonte última, da fonte suprema do seu poder real. Ele tem o poder, e o poder vem de Deus, mas ele não sabe que esse poder vem de Deus. Ele não reconhece que esse poder vem de Deus. E então ele age agora sim como usurpador, quando ele afirma a si mesmo como a fonte do poder. Foi a estátua que ele, Nabucodonosor, levantou. Isso se repete várias vezes. É o reino, o império que ele construiu. Depois nós vamos ver, continua a narrativa desse confronto, Nabucodonosor pensa que ele é a causa de si mesmo. Mas, gente, quem é que dá o poder e o domínio para os seres humanos? É Deus. E isso é um mandato cultural. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1. Foi Deus quem criou o homem, e macho e fêmea, à sua imagem, e deu essa ordem para dominar a terra, para sujeitar, e colocou nas mãos dos homens todas as criaturas da terra. Nós temos no Salmo 8 essa mesma ideia. E Deus coroou o homem, o ser humano, de glória e honra, e o colocou sobre todas as obras das suas mãos. Então isso faz parte da visão judaica sobre o ser humano. Cada ser humano foi feito à imagem de Deus e recebeu de Deus glória, foi coroado de glória e recebeu o poder de representar o domínio divino na criação. Essa era a visão judaica das coisas, a visão bíblica das coisas. Deus é a fonte do poder, da capacidade de formação cultural, de representá-lo no mundo. Mas por causa do pecado e das desordens do poder, então nós temos essas autoridades que começam a se ver como divinas. É o caso que nós temos aqui, de Nabucodonosor. E, na verdade, isso é o caso de cada ser humano. Cada ser humano recebeu de Deus essas possibilidades. Você foi feito à imagem de Deus, você recebeu a glória de Deus, ainda que por causa do pecado essa imagem divina tenha sido corrompida, mas você recebeu isso. Isso se manifesta em muitos momentos na sua atividade cultural, no seu trabalho, mas como Nabucodonosor, a dignidade, a capacidade, a glória que nós temos como seres humanos, nós não reconhecemos que ela vem de Deus. Nós estamos alienados da fonte da nossa dignidade. E aí a gente quer afirmar a nossa dignidade humana, a nossa liberdade, os nossos direitos, como se Deus não existisse, como se isso não viesse de Deus. A gente quer fazer exatamente isso. E isso nos torna pequenos tiranetes, né? Você tiraniza os recursos que Deus te deu e abusa deles. E você não retorna essas coisas para Deus em adoração, você não glorifica a Deus. E daí surgem as distorções. Se você tem um pouco mais de força, você impõe essa força e vira um pequeno Nabucodonosor na sua casa, dominando a sua esposa, ou dominando o seu marido, os seus filhos de forma opressiva, ou os seus funcionários, ou se você vira um governante aí, ou tem qualquer função, é um chefe, você vira um Nabucodonosor. Você não é glorioso como Nabucodonosor, porque você não é competente como ele. E se você fosse bom de serviço e competente como Nabucodonosor, era você lá. Na verdade, o pecado de Nabucodonosor, de se orgulhar de si mesmo, das suas realizações, e exigir adoração ao invés de adorar a Deus, ao invés de se ver como obra de Deus, se ver como Deus e adorar suas próprias obras. Então, isso é o pecado de todo mundo. Mas o ponto nosso hoje não é psicologia individual, a gente precisa entender a natureza desse pecado.
Porque esse pecado vai ser confrontado depois, isso tem aplicação para todo mundo. Nós vamos continuar estudando Daniel. Você vai ver Deus confrontar esse orgulho, essa híbris no coração dos governantes. Mas essa híbris que está no coração dos governantes, está no coração de todos que adoram os governantes, que cultuam os governantes, que ao invés de entender que eles são a imagem de Deus e precisam se espelhar em Deus, eles se tornam como esses homens aqui, máquinas irracionais se ajoelhando diante da estátua que Nabucodonosor construiu. Como assim? Você foi feito à imagem de Deus e fica adorando a imagem que o governante levantou? Não faz sentido? Não importa qual seja o governante. Ah, mas foi Deus que levantou ele. Ah, mas aqui diz que foi Deus que levantou Nabucodonosor, e daí? Ele virou Deus por causa disso? O seu poder existe, mas é temporário, é limitado. Ele vai acontecer por um tempo, vai governar por um tempo, depois ele cai e entra outro. E esse é o destino de todos, porque a pedra que foi cortada sem mãos, que Deus enviou, vai esmigalhar todos os reinos. Todos os reinos. Então aqui nós temos um homem arrogante, um império arrogante, que não reconhece que foi criado por Deus, que é uma criatura de Deus, e agora exige uma adoração idólatra. Um império que afirma sua autoridade, sua sacralidade, exige lealdade de todos. E aqui nós temos essa sátira, né? Todas essas autoridades imediatamente caindo de joelhos e adorando ao som da música, de uma forma, uma espécie de subserviência mecânica que é ridícula. Né? Esse é o ponto da narrativa, é mostrar que isso tudo é ridículo. É uma grande tolice. Mas está todo mundo participando da farsa de Nabucodonosor. Todo mundo não, porque logo chegou a fofoca. Olha, tem 3 caras aí, rei, que eles não estão comprometidos, não. Eles estão noutra aí. Ó. Eles, enfim, não cultuam os deuses, não fazem caso de ti, não adoram a estátua. Mas, gente, será que Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam que foi Deus quem levantou a cabeça de ouro? É claro que eles sabiam. Isso era a interpretação profética que Daniel deu para o sonho do rei. Esse conhecimento estava disponível. E eles tinham sido, inclusive, escolhidos pelo próprio Daniel para governar com o rei em Babilônia. Eles eram superintendentes dos negócios do rei na província, superintendentes. Então, eles estavam colaborando. Eles eram colaboracionistas, é isso? Eles estavam colaborando com o império, com Nabucodonosor? Não, veja bem, eles estavam trabalhando no império, mas eles nunca compraram a ideologia do império, isso não. Eles não compraram. Talvez você pense assim, eles deviam fazer uma revolta, eles deviam estar envolvidos numa revolução. Nem sempre. Às vezes é isso que Deus quer, às vezes não. Deus, inclusive, já tinha advertido o pessoal que não era para fazer revolta contra Nabucodonosor, porque Deus ia usar o império por um tempo para fazer coisas, para realizar coisas. No tempo certo, Babilônia ia cair, não era o tempo certo. Deus não chamou você necessariamente para fazer a revolução agora da sua cabeça. Pelo contrário, quem fez isso morreu. Se você ler Jeremias, Lamentações, você vai saber que não era o plano de Deus. Não era. O que esse povo devia fazer naquele momento? Participar, mas eles não podiam dar o coração enquanto participavam. Que coisa complicada. Eles tinham que trabalhar para Nabucodonosor, no reino que Nabucodonosor levantou, ou que Deus concedeu para Nabucodonosor. Eles tinham que reconhecer a glória, o poder, a força que Deus deu a esse reino, porque ela vinha de Deus, mas eles não podiam acreditar na ideologia desse reino, do discurso desse reino. Eles tinham que honrar Nabucodonosor, mas eles não podiam acreditar em uma palavra que Nabucodonosor dissesse. É assim que se faz com os poderes. O fato da gente cooperar com a sociedade, com a ordem estabelecida, no tempo que Deus ordena para nós, não significa e não pode significar que o nosso coração esteja vendido. E como a gente sabe que o nosso coração não está vendido? É que na hora que a música começa a tocar, a gente não se ajoelha. Aí você sabe
que o seu coração está no lugar certo. Aí você não se ajoelha quando a banda passa. E esse é a tensão que esse povo tem que enfrentar. O que o império tem para garantir que todo mundo vai adorar e comprar ideologia e sambar no carnaval, quando a música começar a tocar? Como é que o governo garante isso? É a fornalha, evidentemente. Esse é o trunfo do império, uma fornalha de fogo. A fornalha é o poder e a ira desse reino humano. E os acusadores foram lá e complicaram a vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então o rei fica bravo, ele fica irado e mal pode acreditar. Ele fica furioso, mas fica incrédulo. Então manda chamar os três e fala assim: é verdade essa história? Que vocês não cultuam meus deuses? Como assim? Se vocês estão aqui no reino, no império, vocês têm que concordar com o discurso. Como nós vamos ter um império unificado com vocês trabalhando no império e discordando? Como é possível isso? Então agora a banda vai tocar e vocês vão cantar também o louvor, junto com todo mundo. E esse Deus aí? Que história é essa? Versículo 15, olha o finalzinho do versículo 15. Quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, essa pergunta é velha, né? A história de Israel começa com esse tipo de pergunta. Os irmãos se lembram lá em Êxodo, quando a gente estudou. Moisés apareceu diante do faraó, e o faraó disse: não conheço esse Deus, não vou deixar esse povo sair do Egito, não. E aí Deus fala assim com Moisés: ele vai conhecer. Ele vai conhecer. Está lá em Êxodo 5, não conheço o seu Deus. Mas Deus vai mostrar a sua glória e o seu nome através de Faraó e através do seu povo. E essa é a grande história do Êxodo. É assim que Israel se torna o portador do nome do Senhor. É porque o nome do Senhor, o libertador dos escravos, o destruidor dos impérios, foi exaltado pela libertação do povo no Egito. Então eles se tornaram o povo do nome, o povo que carrega um nome. Só que aí eles começaram a pecar e se desviar no caminho. E aí o nome do Senhor foi profanado entre as nações. Então o nome do Senhor está vinculado ao povo do Senhor. E quem é esse povo? Nabucodonosor foi lá, destruiu Jerusalém, levou o povo cativo, derrubou o templo depois, queimou tudo. Quem é esse povo? Quem é o Deus desse povo? Os deuses de Babilônia são maiores. Na verdade, Nabucodonosor já tinha uma pista, por causa da interpretação que Daniel tinha dado do sonho. Ele já tinha uma pista, mas aquilo não estava descendo no seu coração. Ele estava se tornando louco, inculcando-se sábio, estava se tornando louco e rejeitando o conhecimento do Deus verdadeiro, como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 1. O que está em jogo é o nome do Senhor. Então é uma guerra espiritual, não é só uma guerra na história. É uma guerra espiritual, é o nome do Senhor que foi profanado entre as nações por Israel, e agora tem um grande imperador que recebeu poder, glória e força do próprio Deus e não conhece o nome do Senhor. Como é que o povo de Deus deve responder a isso? Abre Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio, livro do pacto de Deus com o povo. Em Deuteronômio, capítulo 4, Moisés está preparando o povo para entrar na terra. Ele mesmo não vai poder entrar, mas ele está preparando o povo e ele faz uma série de advertências e profetiza o que vai acontecer. Capítulo 4, verso 15. Ficai muito atentos, pois não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus falou convosco do meio do fogo, no Horebe. Porque Deus está lá no meio do fogo, para não vos corromperdes, fazendo para vós alguma imagem esculpida, na forma de uma figura semelhante a homem, mulher, ou animal na terra, ou ave que voa no céu, ou animal que rasteja na terra, ou peixe nas águas debaixo da terra, e não acontecer que, levantando os olhos para o céu, e vendo o sol, a lua, as estrelas, o exército dos céus, sejais inclinados, levados a
se prostrar diante deles, prestando culto a essas coisas que Deus concedeu a todos os povos, criaturas. Verso 20, mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, a fim de serdes para ele um povo da sua herança, como sois hoje. Vocês veem o tema do fogo, está aqui. O Senhor está no fogo, mas o fogo também é a ira do Egito. Versículo 23. Cuidado para não vos esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco. E não façais nenhuma imagem esculpida, semelhante a coisa alguma que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor vosso Deus é fogo consumidor, um Deus zeloso. Então veja que existe o fogo do Senhor e tem o fogo do Egito. Tem dois fogos aqui. Mas o que vai acontecer? Versículo 25. Quando tiverdes filhos e netos, envelheceres na terra e vos corromperdes, fazendo uma imagem esculpida, semelhante a qualquer coisa, e praticando mal aos olhos do Senhor, provocar-lhe a ira, convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vós. Rapidamente desaparecereis da terra que estáis indo possuir do outro lado do Jordão. Não ficareis muito tempo nela, mas sereis completamente destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e sereis minorias entre as nações, para as quais o Senhor vos conduzirá, e lá servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, não comem, nem cheiram. Mas, de lá, atenção, vai acontecer um negócio lá no futuro. De lá buscareis o Senhor vosso Deus e o achareis, quando buscardes de todo o vosso coração e alma. Quando estiverdes em angústia, que angústia, de novo, o fogo, igual no Egito, o fogo da aflição. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas acontecerem, vocês vão voltar para o Senhor, vosso Deus, e ouvireis sua voz nos dias futuros. Pois o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e não vos desamparará, nem vos destruirá, nem esquecerá da aliança. É uma questão de pacto que está aqui, que está em jogo. Ele não vai esquecer da aliança. E ele é um Deus diferente de todos. Qual foi o povo, verso 33, que ouviu a voz de Deus no meio do fogo e não foi consumido? Não existe esse povo, mas tudo isso foi feito para o povo entender o quê? Versículo 35, para que soubesseis que o Senhor é Deus e não há outro senão Ele. Versículo 39, por isso hoje deveis saber e considerar no coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo da terra e não há nenhum outro. Então vejam que existe um problema aqui, é que Israel deveria ter aprendido a lição quando saiu do Egito, mas ainda não, porque é um aprendizado longo. Então esse povo vai para a terra prometida e depois de muitos anos eles vão se desviar e vão se prostrar diante de outros deuses e Deus vai ficar irado. E então Deus vai agir com a sua ira e vai mandar esse povo para o exílio. Mas lá no exílio algo vai acontecer. Na fornalha do exílio, como aconteceu na fornalha do Egito, o coração deles vai ser mudado. E eles vão encontrar o Senhor de novo, mas quando eles buscarem o Senhor de todo o coração. Algo tem que acontecer para que o coração deles se vire completamente para o Senhor. Algo precisa acontecer. E Deus vai usar o exílio para fazer isso. Moisés profetizou isso. Eles voltariam dizendo que realmente não tem outro Deus, é só esse Deus. Mas isso vai acontecer lá na frente, depois do exílio. E então, vem Nabucodonosor, em 605 a.C., e invade a Judéia. Abre Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. A essa altura, Judá foi invadido, Jerusalém foi tomada, foi saqueada. E então o profeta Jeremias escreve uma carta. E essa carta é muito importante. Jeremias 29, 1. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos dentre os exilados, como também aos sacerdotes, profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Estão vendo aqui? Isso se deu, atenção,
Depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e artífices haviam saído de Jerusalém para o exílio. Os irmãos entendem o que está acontecendo? Esse rei Joaquim está lá em Daniel 1. Ele está lá. Então, o texto aqui está nos contando sobre essa migração. Foi a primeira deportação. E nessa primeira deportação, quem foi, gente? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Foi todo mundo nessa primeira deportação. Esse povo todo subiu para a Babilônia. E quando eles estão lá na Babilônia, chega uma carta de Jeremias. E essa carta de Jeremias diz algumas coisas. Veja o que diz aí na sua Bíblia, no verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto. Casai-vos com mulheres, gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade. O quê? O quê, Jeremias? Empenhai-vos pela prosperidade da cidade para onde vos exilei. E orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Essa foi a carta de Jeremias. Quem leu essa carta? Um monte de gente, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. E agora eles estão em Babilônia. E eles precisam compreender, e o sonho de Daniel confirma, a interpretação de Daniel confirma a palavra de Jeremias, é consistente. Quem é que deu poder, glória e força para a cabeça de ouro Nabucodonosor? Deus. E agora Deus diz, a função de vocês não é mais ficar em Jerusalém, lá não é isso que eu quero. Agora eu quero vocês espalhados, e aí espalhados, vocês vão abençoar a Babilônia. Vocês vão abençoar os lugares onde vocês estão exilados. E vocês vão crescer nesses lugares, vão ser bênção nesses lugares. Mas vocês não podem pertencer a esses lugares. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a esse lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Os irmãos lembram onde isso apareceu? Em Deuteronômio 4, nos termos do pacto. Moisés disse, olha, vocês vão desobedecer, vão virar idólatras, vão parar no exílio, e lá no exílio vocês vão me encontrar de novo, quando vocês me buscarem de todo o coração. E agora Jeremias, quando chega a hora, escreve, está acontecendo, agora. E aonde vocês estão agora, vocês vão aprender esse sacerdócio, que vocês foram chamados do Egito para isso, para serem nação santa e povo de sacerdotes. Então vocês vão ser sacerdotes agora aí, em Babilônia. E eu vou cumprir as promessas do pacto, nenhuma delas vai cair, diz o Senhor, elas vão ser cumpridas. Mas o trabalho tem que ser completado, o coração de vocês tem que ser santificado, vocês têm que descolar desses ídolos. E vocês vão descolar desses ídolos em Babilônia. E quando vocês me buscarem de todo o coração, versículo 14, eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor. E mudarei o vosso destino, e vos reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor. E vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Então, irmãos, aqui está o nexo da profecia. E Sadraque, Mesaque e Abdinego estão diante desse dilema. O que eles precisam fazer? Eles precisam abençoar Babilônia. Eles precisam orar por Babilônia, servir ao bem comum. Eles têm que ser uma bênção ali, mas eles também precisam se despregar dos ídolos ali e buscar o Senhor de todo o coração. Barra, hein?
Porque Deus podia ter dito assim, olha, fiquem aí adorando os falsos deuses, depois eu trago vocês de volta e a gente resolve. Ou Deus podia ter simplesmente dito, sabotem Babilônia. Acabem com a Babilônia. Mas não foi isso que Deus mandou. Deus disse para eles, vocês vão abençoar Babilônia, mas vocês vão recusar a ideologia de Babilônia. Vocês estarão presentes em Babilônia, servindo Nabucodonosor, mas o coração de vocês tem que ser meu. Qual é o lugar em que se pode formar alguém assim, que consegue servir aos outros, mas amar a Deus acima de todas as coisas? Só tem um lugar, a fornalha. É na fornalha. A fornalha é o lugar onde Deus vai forjar o seu povo sacerdotal. É nessa fornalha que Ele vai forjar pessoas como Moisés, que amam o povo, mas amam a Deus acima de todas as coisas. É na fornalha que essa qualidade de servo de Deus vai ser produzida. Nesse lugar em que eles precisam abrir o coração e servir a Babilônia, e ao mesmo tempo buscar o Senhor de todo o coração e esperar suas promessas. Ao mesmo tempo, é na fornalha que isso vai acontecer. Por que tem que ser na fornalha? Porque na fornalha o coração é santificado dos ídolos e o nome de Deus é glorificado, porque a questão toda é o nome de Deus. Como Deus vai ter um sacerdócio entre as nações de sacerdotes que não carregam o seu nome, que não priorizam o seu nome, que não são capazes de representar o seu nome? Como a missão vai ser cumprida assim? Não pode. Não tem como. E o nome de Deus está acima de tudo. Abre sua Bíblia, Isaías 48. Isaías 48, versículo 9. Depois você vai abrir na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Isaías 48, 9. Refreio minha ira por amor do meu nome, e me contenho para contigo por causa do meu louvor, para que eu não te extermine. Eu te purifiquei, mas não com a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Faço isso por amor de mim, por amor de mim. Por acaso deixaria o meu nome ser profanado? Não darei a minha glória a nenhum outro. Deus está comprometido com o seu nome. Para que todos os povos glorifiquem a Deus, o seu nome tem que ser levantado. E Deus vai tomar o seu povo sacerdotal e vai colocar esse povo na fornalha, para que através dele o nome do Senhor seja levantado. Esse é o caminho. Esse é o caminho de Jesus. Como é que Jesus levantou o nome do Pai? Tomando a sua cruz, obedecendo a Deus até o fim. É assim que se prova diante dos principados e potestades. É assim que se demonstra a glória de Deus. Não é esse o grande teste de Jó? Jó está ali vivendo numa boa, e Satanás fala assim, Deus, deixa eu tocar na vida deles e vai ver se ele continua te adorando. Então Deus fala assim, pode ir. E Jó não faz ideia de que uma batalha cósmica está em curso. E a questão que está em jogo é o seguinte, Deus vale a pena? Deus vale a pena? O nome de Deus realmente é maior? Como é que isso é demonstrado? Quando existe um servo do Senhor, que ama ao Senhor e aos seus amigos até o fim. E aí, então, o universo sabe que Deus vale a pena. É na fornalha. É na fornalha que o sacerdócio vai ser formado e a glória de Deus vai ser manifesta. 1 Pedro capítulo 4.
Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Mas não ouvi isso, eu ouvi que a graça de Deus resolve tudo para mim. Que Jesus sofreu para eu não ter que sofrer mais. 1 Pedro 4, 12. Olha aí, os irmãos que estão aí perdendo rumo de casa. Capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Não tem nada errado, era isso mesmo. Não é para estranhar, é isso mesmo. Não estranheis a provação que vem como fogo, mas alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. É claro, se você é insultado por causa do nome de Cristo, você vai ser abençoado, e o Espírito da glória repousa sobre você. Versículo 14. Não se você, versículo 15, sofre porque meteu o pé na jaca na vida. Porque aí você mereceu, é outra história. Mas não é esse o ponto, é sofrer servindo a Cristo, no Espírito de Cristo, em imitação de Cristo. E especialmente, entre todos os sofrimentos, o de ser rejeitado por causa do seu compromisso com Jesus. Que pode acontecer desde um martírio, e isso acontece, está acontecendo em muitos países hoje, a você perder um emprego ou uma promoção, ou ser desprezado pelos seus amigos, ou até por filhos, ou sua esposa, ou seu marido, por ser crente e rejeitado de repente. Versículo 16, se você sofrer como cristão, não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha disso, não estranhe essa situação. Pelo contrário, isso está acontecendo porque o nome de Deus vai ser glorificado através do seu nome de cristão. Glorifique a Deus, é o que diz Pedro. Por que isso está acontecendo? Porque o nome de Jesus, o nome de Deus é que está em jogo aí. Jesus é isso tudo mesmo? Deus é isso tudo mesmo? Ele é belo assim, é bom, é delicioso dessa forma? Como que isso aparece no mundo? Só de um jeito, irmãos. Vidas consagradas. Vidas entregues ao Senhor. Isso é a demonstração, é o testemunho. O Espírito Santo desceu para isso acontecer, para a gente entregar a nossa vida, especialmente nesses momentos de crise. Então não é para estranhar o fogo. Por que uma fornalha? Porque na fornalha a fidelidade do coração é testada e o nome de Deus é glorificado. É na fornalha. É na fornalha que a idolatria é queimada, os ídolos viram cinza. Na fornalha o nome de Deus é exaltado. É na fornalha que a gente aprende a buscar o Senhor de todo o coração. E quando a gente busca de todo o coração e bebe o cálice inteiro, então a resposta é que os planos bons do Senhor, de paz e de esperança, vão se realizar. Mas tem um caminho para isso. E é claro que a fornalha, a gente pensa, não, ok, a fornalha é de Deus, então, mas a gente precisa lembrar que quem acende a fornalha é Nabucodonosor. E ele está com raiva. E a fornalha é 7 vezes mais quente para o povo de Deus. Mas então, irmãos, o relato segue. Eles são lançados, provavelmente numa chaminé grande, são lançados lá de cima, amarrados, e, para surpresa de Nabucodonosor, os 3 estão lá, passeando no fogo. Como é possível isso? Passeando no fogo, e um 4º homem, semelhante a um filho dos deuses. O fogo da aflição, irmãos, não revelou apenas a pureza de coração de Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eles buscaram ao Senhor de todo o coração, entregaram tudo, mas revelou também a presença de Deus. Porque Deus, a gente sabe da história, Deus falou do meio do fogo. O que é o fogo para Deus? E então, irmãos, Nabucodonosor foi derrotado.
a cabeça de ouro foi atingida por uma pedra. A cabeça de ouro começou a ser atingida naquele momento. E veja aqui Nabucodonosor derrotado, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aqui está, de joelhos, o grande Nabucodonosor. Todo joelho se dobrará e toda língua dará glória a Deus. E agora, irmãos, finalmente, na fornalha, a vocação de Israel se cumpre. Eles foram libertos da fornalha do Egito, mas não entenderam o propósito de Deus para eles. Agora, se ouvirdes a minha voz, diz Êxodo 19, guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim povo de sacerdotes, reino de sacerdotes e nação santa. Finalmente, irmãos, agora nós temos Israel funcionando como sacerdócio, porque Israel serve a Deus como oferta no meio do fogo, e aquilo faz os reis pagãos bendizerem o Senhor. É isso que está acontecendo. A vocação de Israel está se cumprindo. É esse Israel que vai voltar para a terra. Aqui Sadraque, Mesaque e Abdenego, como Daniel, representam o verdadeiro servo do Senhor Jesus, que obedeceu a Deus até o fim. Até o final. E quando chega no finalzinho ali, quando ele está perdoando os seus inimigos, entregando a sua alma para Deus, o representante do Império Romano que está lá diz: olha, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Através do sacerdócio do povo de Deus e do livramento divino, saiu um novo decreto. E o novo decreto é que era proibido blasfemar contra Deus. O que Sadraque, Mesaque e Abdenego fizeram através da sua fidelidade foi trazer glórias ao nome do Senhor, santificar o nome do Senhor. Não é isso que está no Pai Nosso? Não é isso que a gente pede? Talvez você não tenha entendido isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que você está pedindo quando você ora isso? Para Deus fazer a sua vida glorificar o nome dEle. É isso que você está pedindo, porque o nome de Deus foi profanado entre as nações. E Jesus fazia essa oração todos os dias, pedindo para a vontade de Deus ser feita, para Ele perdoar os inimigos, para Ele enfrentar a tentação. Ele estava se preparando para a cruz, ele estava se preparando para a fornalha, porque na fornalha o coração do povo de Deus é santificado e o nome de Deus é glorificado. Então, como é que Sadraque, Mesaque e Abdenego conseguiram produzir isso, ou como Deus trabalhou para produzir isso em Nabucodonosor? Está aqui no verso 28. Olha a confissão do próprio Nabucodonosor. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus senão seu Deus. Os servos de Deus confiaram nele e preferiram entregar os seus corpos a cultuar outro Deus senão o seu Deus. Preferiram entregar os seus corpos a cultuar outro Deus senão o seu Deus. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que você vai encontrar lá dentro da fornalha. Esse é o caminho do povo de Deus, é assim que o seu sacerdócio vai ser estabelecido no mundo. É ali, entregando a sua vida
e o seu corpo, e o seu coração, e buscando a Deus de todo o coração, na hora em que os poderes das trevas se arranjam contra você e fazem uma fornalha 7 vezes mais quente do que a última, mas lá dentro você vai encontrar o anjo do Senhor. Lá dentro. A presença de Deus, meu irmão, te aguarda dentro da fornalha. Ah, mas eu vou queimar, eu vou ser consumido. Eu não dou conta de perder minha vida. Eu vou perder o sentido, eu vou perder minha oportunidade, a minha chance de ser feliz. Eu vou ser ninguém, eu vou ser consumido. Não vai, meu irmão. Porque a sarça ardia, mas não se consumia. O anjo do Senhor está lá, ele vai sustentar a sua vida, você vai conseguir ser crente. E você não vai perder nada. Porque quem perde a sua vida por amor de Jesus, na verdade, ganha a sua vida. Não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo nome, tu és meu. Se passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Diz Isaías, não te queimarás, diz o Senhor. Eles não queimarão a sua pele, o fogo não arderá em você, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Você não está sozinho na fornalha. A fornalha pode ser o lugar da ira dos homens, mas também é o lugar onde o anjo do Senhor nos aguarda. Na fornalha, você vai passear com o crucificado. Você vai aprender com o crucificado como continuar amando a Deus e ao próximo, mesmo que todo o ódio do mundo e de Nabucodonosor se voltem contra você. É lá que você vai aprender a andar com Jesus. É lá na fornalha, junto com ele, sendo um amigo de Jesus. É na fornalha, irmãos, que o nosso sacerdócio vai ser consumado e a nossa missão cumprida. É na fornalha, quando nós encararmos a fornalha, é que os poderosos, os ímpios, vão dizer, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Vamos orar. Você vai orar agora e vai pedir isso para Deus. É na fornalha que os ímpios vão entender que o Senhor vale a pena. Ore sobre isso enquanto a gente distribui os elementos. Peça ao Senhor a fé e a coragem para você tomar a sua cruz e seguir Jesus.